Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos agora para a nossa aula de arte da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos do 9º ano. Certo, amados, então aqui nas nossas aulas de artes desse slide serão as aulas do dia 19, que é hoje, e do dia 26 de fevereiro, tá? Certo, pessoal, a gente vem estudando bastante sobre a questão nessas últimas aulas, né? Da arte ela provocar uma reflexão em relação à natureza, no modo como nós interferimos na natureza. E a gente vai continuar com o mesmo estudo, né? Trazendo uma arte mais forte, aquela que traz pra gente um baque, uma reflexão maior sobre o meio que nós vivemos e o que nós podemos fazer em relação a isso. Então, vendo aí sobre a arte conceitual, a arte conceitual é uma vanguarda artística que surgiu no final da década de 1960 nos Estados Unidos e na Europa, tá? A expressão arte conceitual ela foi utilizada pela primeira vez por Henry Flint, que ele é músico, escritor, ativista e filósofo estadunidense. E no ano de 1961 foi quando ela foi utilizada pela primeira vez, tá? Em um texto na qual ele defendia que os conceitos são a matéria da arte. Aí ele dá aí um exemplo no livro, na página 152, ele dá o exemplo. Você já se deparou alguma vez com uma obra de arte e você já pensou, mas por que isso é arte se eu também consigo fazer algo parecido? Esses e outros questionamentos podem surgir quando nós observamos obras de arte que valorizam as ideias do artista, tá? Aí na página 152 tem um modelo aí de arte, que é o modelo de arte do Nils Udo, tá? Nesse trabalho dele e muitos outros também, ele utiliza materiais que podemos encontrar facilmente na natureza, e ele encontrou e expôs muitas vezes em ambientes e paisagens familiares a nós, tá? Em outras palavras, a arte conceitual, as ideias e os conceitos criados pelos artistas têm tanto ou mais relevância do que a execução das obras. Ao criarem um conceito, os artistas eles precisam pensar naquilo que eles querem expressar e em que reação, qual a reação eles podem causar, o que pode refletir na escolha do material, na apresentação da obra e no local da exposição, tá bom? Em relação à instalação, também está bem na página 152. Instalação pode ser considerada uma forma de arte conceitual também, tá? O termo passou a ser usado lá na década de 1960 para se referir a manifestações artísticas que se diferenciam das obras de arte criadas para serem expostas em galerias ou museus, ou então até mesmo fora delas, tá? Museus de arte pode ser até fora delas também, tá? Como gravura, pintura, escultura, entre muitas outras, tá? Bem na página 153, vocês podem estar vendo na parte de cima um tipo de obra de arte dentro do local, né, da obra de arte. A pessoa ela encheu de fios de barbante e lá também estava sendo exposto muitos outros quadros, né? Então é o chamado instalação. Agora o site específico, que em português significa local específico, surgiu na década do ano de 1960 para poder explicar as esculturas que não são colocadas em pedestais, eles são colocados diretamente no chão, ocupando algum espaço da galeria, do museu ou mesmo dentro de um ambiente, em um ambiente aberto, tá? E esses espaços, então, passavam a fazer parte da obra de arte e a interferir também nela, tá? É chamado de local específico. Vocês podem ver bem aí, na página 154, tá? Um tipo de obra de arte de site específico, que tem um local específico, tá? Ele traz até aí Carl André, é uma obra de arte dele. Muitas das obras deles ocupavam todo o espaço em que eram expostas. E mais tarde, as obras do André eles passaram a utilizar materiais da natureza e a serem expostas ao ar livre, tá? Aí do lado tem uma das obras dele, tá bom? E a arte efêmera é o conceito que define a obra de arte que não tem o objetivo de serem perenes, de serem eternas, de serem permanentes. A ideia de que uma obra de arte deve ser eterna sempre esteve presente no mundo da arte ocidental. E no século XX, alguns artistas passaram a questionar os materiais tradicionalmente utilizados pelos artistas, que eram o bronze, a madeira, o mármore,
os meios de circulação das obras de arte. E esse foi o momento de explorar o novo jeito de se fazer arte, tá? De elaborar, de desenvolver nova forma de expressão artística, como performance, rapping, que diferentemente de um quadro, por exemplo, que continua existindo mesmo depois de pintado, existe apenas durante o período em que são realizadas pelos artistas. Vem na página 155, vocês podem ver um tipo de material que eles utilizam aí para fazer as obras de arte, tá? E já aqui nas perguntinhas vocês vão responder sobre elas, sobre esse tipo de obra de artes, ok? Agora na página 156 a gente vai ver sobre arte, industrialização e lixo. Representações das mudanças ambientais aparecem com muita força na produção artística ocidental desde o início da primeira revolução industrial, tá? No século XVIII, a Europa passava a se desenvolver grandes cidades repletas de fábricas e coberta pela fumaça das chaminés e das diversas máquinas a vapor que ficavam em operação, como os trens, né? E tem um exemplo de uma pintura bem na página 156 que vocês podem dar uma olhada, né? A máquina, o trem passando, aquela fumaça tomando conta do local. Quando foi no século XX, durante a década do ano de 1960 a 1970, os artistas começaram a usar expressões artísticas também para criticar e dar visibilidade a temas como o consumismo e a produção de lixo. Isso porque nessa época novos estudos foram feitos demonstrando preocupação com os estragos que a humanidade estava causando na natureza. Por isso também a sociedade passou a cultivar a ideia de educação ambiental como uma forma de atenuar os impactos e, se possível, reverter pelo menos uma parte desses impactos que o consumismo, que o lixo estava causando. Aí na página 156 vocês podem ver aí uma das obras, tá? Que é relacionada a isso, que é uma salamandra. A salamandra do Vic Muniz. Ele utilizou sucata de metal para poder fazer esse trabalho aí, tá bom? Vamos agora ver no próximo tópico falando sobre a arte ecológica. Certo, a arte ecológica ela é uma vertente também da arte conceitual, tem como principal característica, desde a criação de seu conceito, a preocupação com a ecologia, ela se preocupa muito com a ecologia, e ao executar uma obra dessa corrente artística, que no caso é da arte ecológica, os artistas eles criam uma grande relação com o conceito da obra, que é elaborado antes da sua produção. Para isso, eles se preocupam com os fatores que podem ajudar a expressar esse conceito, como a apresentação da obra, o local onde a obra vai ser exposta ou vai ser criada, e a escolha dos materiais utilizados, que normalmente são materiais recicláveis e reutilizados, e também alguns recursos da natureza. Você pode estar vendo aí na página 157, né, um exemplo de arte ecológica, que é a flor do mangue, do polonês no Brasil, Franz, tá? E a obra foi feita com resíduos de árvores de manguezais destruídos para dar lugar à construção de imóveis. O pessoal destruiu esses manguezais e eles pegaram aí o que eles puderam dos manguezais para poder construir essa obra, tá bom? E na página 158 e 159, vocês vão ver bem, além de arte, que significa arte da terra, que é um movimento que surgiu nos Estados Unidos entre o final dos anos 1960 e o início de 1970, e também uma vertente da arte conceitual. Tá? Nessa vertente, a paisagem e a obra de arte elas estão intrinsecamente ligadas, e os artistas eles buscam nos sensibilizar para a nossa relação com a natureza. As obras elas não são colocadas na paisagem. A paisagem é que é o meio para a criação dessa obra e se torna parte da experiência do público que acaba interagindo com ela, constituindo a sua essência, tá? Na página 158 e 159 tem aí 3 tipos de arte, tá? E na primeira tem um trator trabalhando na obra do ninho de argila de Clemson, tá? Aquele ninhozinho lá que nós vimos em algumas aulas atrás. Depois nós temos um espiral jet de cais espiral, tá? É uma land art do Robert Smithson, realizada no Grande Lago Salgado, lá nos Estados Unidos, tá bom? E na terceira foto também nós temos vendo aí o espiral, tá? Que é realizado no Grande Lago Salgado, lá nos Estados Unidos, como eu já falei para vocês. Vamos dar continuidade agora com o exercício. Certo, pessoal? Então, vamos para o nosso exercício. Só são 5 perguntas.
O primeiro, lá na página 152 e 153, vocês olhando para a exposição que estava aí nessas páginas, você imagina visitar uma exposição de arte desse modelo? O segundo, em relação à arte que está lá na página 155, tá? E vocês vão procurar essa arte na página 155 e vocês vão dizer que material o artista escolheu para fazer essa obra. Terceiro, o que você acha que acontece com esse trabalho, o trabalho aí da página 155, depois de algum tempo que ele fica exposto? E o quarto, você acha que essa obra aí da página 155, ela é efêmera? Por que ela é efêmera? O 5, o que você faria se você estivesse no local dessas obras, lá na página 158 e 159? O que você faria? Que sensação essas obras elas causam em você? Ok, pessoal, chegamos aqui ao final das nossas aulas de artes do nosso ano letivo de 2020, tá? Muito obrigada pela companhia e pela parceria de vocês. Espero encontrá-los aí algum dia ainda, tá bom? E continue os estudos, continue persistindo, continue batalhando para vocês irem mais longe ainda do que vocês imaginam, tá bom? Abraço a todos vocês.